Sociedade do Cansaço. Do que eu vou falar hoje? Doutora Drag! Hello! Aqui é Dimitra Vulcana. Gente, pra quem não conhece, Doutora Drag é um spin-off do podcast HQ da Vida. Se você não conhece HQ da Vida e se você não conhece o podcast, vá lá no Spotify e ouça o nosso podcast. Lembrando, né? Siga a gente nas redes sociais e vamos direto pro assunto de hoje. Burnout, depressão, fadiga mental, saúde mental. Por que estamos ficando doentes? Eu li um livro, né, que me deixou assim bem inquieto, porque na verdade eu tenho todos os sintomas bem exacerbados do que o autor vai falando. E isso vai fazendo com que a gente fique refletindo durante a leitura. E aí, essa vai ser uma série de vídeos que a gente vai fazer. Hoje eu vou aproveitar essa make de carnaval, então o carnaval já passou, então vocês me verão 2 semanas ainda toda carnavalesca. Mas drag não tem limites, então o problema é de quem achar ruim. E aí a gente vai fazer uma série de vídeos para destrinchar este assunto com vocês. É um assunto muito legal. É um autor muito legal, os livros dele são todos pequenininhos, mas merecem reflexões, sobretudo fazer uns recortes com o que a gente fala aqui no canal. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que o livro ele se chama Sociedade do Cansaço. Ele foi escrito por um sul-coreano, ele é chamado de Byung-Chul Han. Ele nasceu em 1959 e depois de largar a metalurgia, ele foi estudar filosofia na Alemanha. Ele mora até hoje lá e é uma pessoa super discreta. E entendendo a obra do autor, vocês vão entender por que ele é discreto. Ele escreveu mais de 16 livros e os mais recentes, né, são o chamado Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência. Eu não sei ainda o que tem na Sociedade da Transparência, mas lendo Sociedade do Cansaço já me deu algumas dicas e eu sei que eu preciso ler. Quem quiser aí já leiam Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, e é disso que iremos falar nos próximos vídeos, beleza? Então, como eu falei, ele é uma pessoa super discreta, evita dar entrevistas em rádio e televisão, então vocês não vão ver muita coisa sobre este autor. Para começar a entender o conceito que o autor nos traz, temos que pensar, né, como essa sociedade era organizada no século XX. E pensar isso vai nos dar dicas de por que a gente sofre tanto em relação à saúde mental em tempos atuais. Primeira dica que o autor nos dá é de que pensamos soluções do século XX para lidar com problemas do século XXI. Ademais, esse autor ele vai colocando para a gente o seguinte, que doenças neuronais como síndrome de burnout, transtorno de déficit de atenção... Viado. Esses bates vão... Agora? Acho que é bater em carne, né? Eu mereço. Doenças neuronais como síndrome de burnout, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, TDAH, entre outros, é o cenário patológico do século XXI. O século passado, ele foi uma época que o autor chama de imunológica. A época imunológica ela é carregada, né, de um vocabulário militar entre ataque e defesa, assim como a gente venceu, né, as pragas, as bactérias, os vírus. Isso se espalhou também para o campo social de como as pessoas enxergam a sociedade. E aí o desfora sempre foi visto como hostil. Aí, como exemplo, o autor nos traz a reflexão de pensar a Guerra Fria. E aí o autor diz pra gente o quê? Que a gente vive numa época pobre de negatividades. Parece estranho isso, né? E ele vai desenvolvendo o conceito de alteridade e tudo mais, a diferença e como que isso faz falta na sociedade atual. Mas eu não vou pular um pouquinho para isso, eu já vou direto sobre os adoecimentos neuronais do século XXI. Ele fala que são estados patológicos porque agora a gente vive um excesso de positividade. Será que vocês conseguem entender o que seria esse excesso de positividade? Aí para isso eu dou um pouquinho de... abro um parêntese aqui. Vamos pensar nos empreendedores de palco, nos livros de autoajuda, nos coaches e fórmulas de sucesso e todo mundo vendendo isso, e do Instagram, e pessoas do Instagram que são lindas, são felizes, são magras, e a gente é compelido, né, a ser super produtivo, super fitness, super bonito, super em dia, super com as leituras... Enfim, a gente é bombardeado por esse excesso de positividade. E aí, o autor nos fala, vai fazendo as reflexões sobre isso, como que isso afeta a sociedade hoje. Então ele nos traz, né,
esse termo de excesso de positividade, ele vai chamar de violência neuronal. E aí a violência neuronal, ele fala que é uma violência da positividade que traz a superprodução, super desempenho, super comunicação. E eu acredito que na sociedade da transparência ele deve falar de uma super exposição. Inclusive, ele é uma pessoa que não gosta de exposição. Então, neste modelo, né, a gente não tem como combater no esquema do século XX de ataque e defesa, porque isso tudo já faz parte do sistema, é sistêmico. Então, a gente não tem uma reação imunológica. A única reação que o ser humano tem é a exaustão, o esgotamento e uma sensação eterna de sufocamento. Não faz muito sentido isso, gente? Na hora que eu li assim, ó, eu fiquei blowing mind. O autor começa a falar, né, e a dialogar com outros autores, por exemplo, como Baudrillard, para falar sobre a genealogia da inimizade. Então, a conclusão em que chega é que a violência da positividade, ou a violência neuronal, ela é algo que nasce de uma sociedade, né, que foi pacificada. Mas como assim pacificada? Sendo que a gente está vendo um monte de coisa acontecendo aí no mundo. Não é isso. É o seguinte, é porque essa violência, ela é invisível, ela é sistêmica, ela está agindo no todo, e aí as pessoas não têm como reagir como se fosse um esquema viral da sociedade da época imunológica. Então acaba que isso provoca a exaustão. Então a positivação do mundo, nesse sentido, faz surgir novas formas de violência. Elas já não são o outro que poderíamos combater imunologicamente no esquema, né, de ataque e defesa. Como eu disse, então é sistêmico. Se é sistêmico, a gente não consegue reagir. Não reagindo, né, a gente acaba que o esquema, né, de combate que a gente conhece, que é o viral, imunológico, a gente não consegue mais abordar essas ideias para uma sociedade que vive nessa época de violências neuronais. E por isso que a gente tem uma sociedade que tem que pensar muito hoje na saúde mental, na depressão, no TDAH, na síndrome de burnout, enfim, em outras questões que vão acometendo as pessoas. Como o autor mesmo diz, é uma violência sistêmica. Então, algumas doenças, como a síndrome de burnout, ela vai ser uma queima da pessoa mesmo, do eu, por superaquecimento. É como se fosse um excesso do igual, um excesso de positividades. Este é só o primeiro vídeo para poder abordar. Eu quero que vocês leiam, então, Sociedade do Cansaço. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da sociedade, um pouquinho de Foucault, e aí a gente vai desenvolver mais alguns termos para a gente poder entender como isso pode estar fazendo a gente adoecer. A gente já falou então de supercomunicação, superprodução, excessos de positividade. O modelo do século XX era um modelo mais imunológico, o modelo do século XXI ele é um modelo que causa violências neuronais. E isso tudo vai afetar então como a gente aprende, como a gente pode desenvolver a ideia de que fazer muitas tarefas ao mesmo tempo é algo positivo. O autor até fala, a gente vai falar um pouco à frente sobre tédio e a importância do tédio e como que a partir de uma ação profundamente contemplativa a gente pode aprender mais. Enfim, me digam aí o que acharam e comecem a ler o livro para acompanharem os feedbacks, ok? É isso, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e aí depois a gente vai desenvolver mais as outras questões no próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau, tchau! Ai, peraí, deixa eu começar aqui, Nath.